Vamos fazer um resumo da aula sobre EDO linear de segunda ordem, homogênea e de coeficiente constante. Então aqui nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, derivada aqui é de segunda ordem. Ela é linear e observe que os coeficientes aqui são constantes, A, B e C, e além disso ela é homogênea. Então essa equação diferencial, para a gente resolver, primeiramente nós vamos fazer uma equação característica associada. Então aqui nós vamos, no lugar da segunda derivada, nós vamos colocar r ao quadrado aqui. No lugar da primeira derivada eu vou colocar r, aí mais c, e aqui vai ficar sem r quando tiver só a função igual a zero. Então essa equação é uma equação do segundo grau e a gente chama ela de equação característica. Agora, para encontrar as soluções da equação diferencial, primeiramente nós vamos encontrar as raízes dessa equação. Então aqui nós vamos ter três casos, quando o delta é maior que zero, e quando o delta é maior que zero nós vamos ter duas raízes reais e distintas, duas raízes reais e distintas. E a gente vai chamar essas duas raízes aqui de R1 e R2. E a solução geral, ela vai ser formada por duas soluções aqui, que a y1, que vai ser e elevado a R1x, e y2 de x, que vai ser e elevado a R2x. Então, no caso aqui, R1 e R2 são as raízes distintas quando o delta é maior que zero. E a nossa solução geral, ela vai ser dada por y de x, que vai ser igual a uma constante 1 vezes essa primeira solução, e elevado a R1x, mais uma outra constante 2 vezes a segunda solução, e elevado a R2x. Então essa aí vai ser a solução geral. Aí para esse caso aqui em que o delta for maior que zero. Então vamos fazer um exemplo agora. Então vamos considerar aqui a equação diferencial 2y duas linhas menos 5y' mais 2y igual a zero. Então o primeiro passo é escrever a equação característica associada a essa equação diferencial. Então vai ficar 2r ao quadrado menos 5r mais 2 igual a zero aqui. E agora nós vamos achar o delta. Então o delta vai ficar b ao quadrado, no caso aqui vai ficar menos 5 ao quadrado, vai dar 25, menos 4 vezes 2 aqui vai dar 8, e 8 vezes 2 vai dar 16. Então o nosso delta aqui vai ser 9, e observe que ele é maior que zero. E daí nós vamos achar as duas raízes, como foi proposto aqui, R1 e R2, para depois montar as soluções. Então, usando aqui a fórmula de Bhaskara, nosso R vai ser igual a menos B, então vai ficar menos 5, vai dar 5 positivo, mais ou menos raiz de 9 aqui, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor do A. No caso, o A aqui ele vale 2. Então daí nós vamos tirar o nosso R1, que vai ser igual a 5, mais raiz de 9 é 3, então vai ficar 5 mais 3, vai dar 8, 8 sobre 4 vai dar 2, e agora o nosso R2 vai ficar 5 menos 3 vai dar 2, e vai ficar 2 sobre 4. 2 sobre 4 vai dar meio. Então aqui, ou 0,5. E agora nós vamos montar as nossas soluções. Então y1 vai ser e elevado à primeira raiz, que é 2, x. E o y2 vai ser
é elevado à segunda raiz, aqui vou colocar 0,5 x. E daí nós vamos montar a nossa solução geral. Minha solução geral então vai ser dada por C1, que multiplica a primeira solução aqui, que é e elevado a 2x, mais C2, que multiplica aqui o y2x, que é e elevado a 0,5x. Vamos ver agora o caso em que o delta ele é igual a zero. Então, quando o delta é igual a zero, na nossa equação do segundo grau, nós vamos ter duas raízes reais e iguais, né? Vamos ter duas raízes iguais, e aqui essas duas raízes, no caso o R1 vai ser igual ao R2, eu vou chamar essas duas raízes iguais a um valor R aqui, e a nossa y1 de x, ela vai ser escrita dessa forma, vai ser E elevado ao R x, e o y2 de x vai ser igual a x, que multiplica E elevado a Rx. Então observe que houve uma mudança em relação ao caso em que o delta era maior que zero, porque apareceu um x aqui, multiplicando a exponencial. E a nossa solução geral, a y de x, ela vai ser a soma dessas duas soluções multiplicada pelas constantes. Então vai ficar C1 elevado a Rx mais C2, que multiplica x elevado a Rx. Então a solução geral vai ser dada dessa forma quando o delta for igual a zero na resolução da equação característica. Então vamos ver um exemplo. Então aqui vamos colocar y duas linhas menos 6y' mais 9 igual a zero. Então primeiramente nós vamos montar a equação característica associada. Então vai ficar r ao quadrado menos 6r mais 9 igual a zero. Vamos achar o delta. O delta vai ficar b ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado vai dar 36, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 9 vai dar 36. Então vai ficar 36 menos 36, aí o delta vai ser igual a zero. Então observe que o delta sendo igual a zero, a nossa equação geral vai ser escrita dessa forma. Então vamos achar agora o r, que vai ser a raiz. Então vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara, vai ficar r, que é menos b, menos 6 vai dar 6 positivo. Aí mais ou menos raiz de delta, raiz de zero, vai dar zero, eu não vou colocar aqui, sobre 2 vezes o a, que o a é 1 aqui. Então essa raiz ela vai valer 3. E aí nós podemos escrever a solução 1 aqui, y1 de x vai ser igual a e elevado a 3x, e o y2 de x vai ser igual a x elevado a 3x, de acordo com como foi colocado aqui. E a nossa solução geral, que é a y de x aqui, ela vai ser dada por C1 elevado a 3x mais C2, aí aqui que multiplica a segunda solução, que é x elevado a 3x. Agora vamos ver o caso em que o delta ele é menor que zero. Então vamos colocar dessa forma, delta vai ser menor que zero, e quando o delta é menor que zero, nós vamos ter na equação característica, vamos ter duas raízes complexas. E essas duas raízes complexas, elas vão ser escritas da seguinte forma, vai ser uma raiz r aqui, que vai ser alfa, aí aqui eu já vou colocar mais beta i e menos beta i. Então esse alfa e esse beta são números reais, e aqui nós vamos ter
a raiz complexa, que vai ser alfa mais beta-i e alfa menos beta-i. E a nossa solução, ela vai ser escrita da seguinte forma: y1 de x vai ser igual a e elevado a alfa x cosseno de beta x. E o y2 de x vai ser igual a e elevado a alfa x, aí aqui seno de beta x. Então, o que nós temos que fazer quando o delta for menor que zero é encontrar as raízes complexas, de tal forma que a gente vai ter o alfa e o beta, e depois só é substituir aqui nessas fórmulas. A nossa solução geral, ela vai ser dada por y de x, que é uma constante 1, vezes essa primeira solução aqui, e elevado a alfa x cosseno de beta x, mais uma constante 2, e elevado a alfa x seno de beta x. Então a solução geral ela vai ser escrita nessa forma quando o nosso delta aqui da equação característica ele for menor que zero. Vamos ver um exemplo agora. Então o exemplo é o seguinte: vai ficar y duas linhas mais y' mais 1 igual a zero. Então primeiramente vamos achar aqui a equação característica, né? Então vai ficar r ao quadrado mais r e mais 1 aqui. Aqui na verdade não é 1, aqui é y. E aí nós igualamos aqui a zero. Então corrigindo aqui era y, né? O coeficiente dele aqui é 1. Agora vamos resolver a equação diferencial. Aliás, a equação característica. Primeiramente vamos achar o delta. O delta aqui vai ser b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que vai dar 1, menos 4 vezes 1 vai dar 4, e vezes o c, que vai dar 4. Então vai ficar 1 menos 4, que vai dar menos 3. E observe que menos 3 é menor que zero. Então nós vamos usar essas fórmulas aqui para achar a solução geral. Mas primeiramente vamos ter que achar a raiz da equação característica. Então aqui vamos escrever r, aí menos b, vai ficar menos 1, mais o menos aqui raiz de menos 3, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes o a, que no caso o a aqui vale 1, então vai ficar sobre 2. E aqui vamos dar uma organizada, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de menos 3. Raiz de menos 3 ela não é real, mas a gente pode escrever assim: raiz de 3 vezes menos 1. Então aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de menos 1. E observe que a raiz de menos 1 é a unidade imaginária, é o i. Então aqui nós podemos escrever mais ou menos raiz de 3 i. Isso tudo sobre 2. E agora nós vamos escrever separadamente, aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Eu vou aqui escrever essa fração de uma outra forma equivalente. Então vai ficar menos 1 sobre 2, mais ou menos raiz de 3 sobre 2i. Ou seja, eu escrevi aqui a raiz nessa forma, alfa mais ou menos beta-i. Então daqui dá para a gente tirar o valor do alfa. Então o alfa vai ser menos 1. E o beta aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora vamos escrever as soluções. Então y1 de x vai ser igual. Aí aqui nós vamos utilizar essas fórmulas aqui. Então vai ficar
é elevado ao alfa. Então, no caso, o alfa aqui é menos meio, eu vou colocar menos 0,5 aqui. Então, vai ficar menos 0,5 x cosseno de raiz de 3 sobre 2x, que é o cosseno de beta x. Aí a solução 2, y2, aqui vai ser E elevado a menos meio x seno de raiz de 3 sobre 2x. Agora vamos escrever a solução geral. Então a solução geral vai ficar constante 1, que multiplica E elevado a menos 0,5 cosseno de raiz de 3 sobre 2x, mais, agora a constante 2, é elevado a menos 0,5 x, que multiplica seno de raiz de 3 sobre 2x. Aí assim nós encontramos a solução geral da equação diferencial do exemplo. De forma resumida, nós mostramos as três situações. Até a próxima. Obrigado.